Versão brasileira AIC Sampaio. Versão brasileira Alamo. Versão brasileira Herbert Richards. O cinema é uma das formas de entretenimento favorito das pessoas. Você senta em uma poltrona confortável, toma um refrigerante e come uma pipoca. E ainda por cima você pode escolher como assistir o seu filme, dublado ou legendado. Mas nem sempre foi assim. E para você saber a história da dublagem, é preciso conhecer a história do cinema. O cinema passou por mudanças no decorrer dos séculos. O primeiro filme com diálogos foi O Cantor de Jazz, lançado em 1927 pela Warner Bros. Porém, o primeiro filme totalmente falado foi lançado em 1928, Luzes de Nova York. E em 1930, Jacob Carroll e Edward Hopkins lançaram The Flyer, o primeiro filme a utilizar esse sistema de sonorização e substituição de vozes. Mas o primeiro filme totalmente dublado foi a produção americana Sem Novidade no Front, lançada em 1930 para o alemão. Enquanto isso, Walt Disney já havia produzido curtas, dentre eles o Mickey Mouse. E em 1937, ele resolveu se arriscar no seu primeiro longa-metragem, Branca de Neve e os Sete Anões. Mas o filme só chegou em solo brasileiro em 1938. O longa foi dublado pela Cinelab, no Rio de Janeiro. E nesse mesmo ano, mais precisamente dia 20 de agosto, a RKO Radio Pictures concedeu uma cópia para ser exibida ao Getúlio Vargas e sua família no Palácio do Governo, onde eles puderam assistir em primeira mão. E no dia 5 de setembro de 1938, o público teve acesso ao primeiro filme dublado nos cinemas São Luís e Odeon, sendo trazido pela Sono Filmes. O trabalho de adaptação e tradução foi feito por Carlos Alberto Ferreira Braga, mais conhecido como Braguinha, conceituado compositor de marchinhas da época, que foi responsável por escalar o que havia de melhor da música brasileira naquele momento. O diretor da RKO, Phil Reisman, ficou impressionado com a dublagem brasileira e a considerou melhor que a versão original. Branca de Neve e Sete Anões possui uma curiosidade. Ela teve, na verdade, 3 dublagens. A de 1938 foi feita pela Cinelab, e quem fazia Branca de Neve na parte de diálogos era Dalva de Oliveira. Já na parte de canto era Maria Clara Tatti. Mas, infelizmente, essa dublagem foi perdida. Então, como é possível ouvir as vozes, saber como era, se a dublagem não existe mais? Pelo CD de canções de Branca de Neve e os Sete Anões. Para suavizar seu trabalho, Branca de Neve cantava. Eu quero que o meu amor... A outra dublagem que teve foi a de 1965, e essa foi a que crescemos ouvindo, que todo mundo conhece. Branca de Neve foi dublada por Maria Alice Barreto, na parte de diálogos. Já na parte de canto foi Cibele Freire. Vocês lavam a louça. Vocês tiram a poeira. Vocês limpam a lareira. E eu sou a barreteira. Pra quem vai trabalhar, há uma coisa que evita o tempo demorar. A outra dublagem que Branca de Neve teve foi da década de 80. Essa dublagem foi específica para o programa Disneylândia, que foi exibida na Rede Globo. E o estúdio responsável por essa dublagem foi Herbert Richards. Agora, uma fórmula para transformar minha beleza em feiura. Mudar meus trajes de rainha em roupas de mendiga. Antigamente, os jornais eram bem críticos em relação à dublagem brasileira. Hoje, você não vê quase nada de informação sobre isso. Prova disso é a falta de conhecimento por parte das pessoas. Saber o processo da dublagem é primordial para conhecer esse mundo. As pessoas não sabem
só vem o filme já pronto no cinema, mas qual foi Isso. o processo até chegar no cinema ou na Netflix? Passa por onde? Passa pelo seguinte, no primeiro momento o filme ele é entregue para um tradutor, a pessoa assiste o filme em casa, ou ouve evidentemente, e traduz. Aí ele imprime aquele material, entrega para o estúdio de dublagem, é o estúdio de dublagem que contrata o tradutor também. São escalados os dubladores e quem escala, em grande parte das vezes, é o diretor de dublagem, é o cara que vai dirigir aquela produção. Aí o estúdio entra em contato conosco, passa os horários e aí o filme ele é dublado, ou seja, a gente coloca a voz no filme. Depois disso, o filme é revisado na empresa de dublagem para saber se não houve nenhum erro de pronúncia ou alguma coisa que ficou suja, algum barulho, eu esbarrei na bancada e saiu um barulho. O revisor ele anota todos os pontos do filme onde tem problemas e o estúdio liga de novo para casa de todos os dubladores que tiveram seus problemas e a gente tem que voltar para fazer consertos. Então, aí a gente conserta, depois está tudo certinho, revisado e tal. Muitas vezes vai para o cliente revisar de novo, para Disney, para Sony Pictures, para Fox, aí eles vão lá e revisam lá também. Quando não tem mais conserto, aí vai para a fase de mixagem. O que é a mixagem? O que as pessoas escutam no filme não é só a voz dos dubladores. Existem os chamados efeitos sonoros e a trilha musical. Efeito sonoro é qualquer ruído, uma porta batendo, uma explosão, uma avalanche. E tem a trilha sonora também, que fica de fundo em algumas cenas. E o mixador ele tem a incumbência de deixar tudo isso num nível parecido, num volume parecido para as pessoas ouvirem, sem que isso cubra a voz de quem está falando. E aí o filme está pronto, aí ele é entregue para o cliente e o cliente decide quando e onde vai exibir. Diga-me onde ele está. Pensa que não sei qual é a sensação! Você não sabe qual é a sensação! Os seus pais morreram! Você não tem família! Em relação aos testes de vozes, há casos que já chamam o dublador direto para dublar aquele ator ou não? Tem que sempre fazer o teste? Existem as duas formas. Na primeira, realmente, você é chamado pelo fato de já ter feito aquele ator. Às vezes, vários dubladores, 3 ou 4, já fizeram o mesmo ator. E aí ele escolhe, de acordo com a conveniência, como ele acha que vai encaixar melhor. Até porque, às vezes, a gente fez o personagem 30 anos atrás. Embora os dois envelheceram, né? Tanto o ator que você fez, quanto você como dublador. E também tem casos que você, mesmo já tendo feito o ator, o dono do produto, né, o distribuidor, pede um novo teste. Você vai me servir. Eu acho que eu vou equalizar sua cara. A servidão se inicia na morte. E a questão de famosos dublando, que vem recorrendo muitas pessoas realmente indignadas nas redes sociais. Olha só, eu acho que os atores, quando os atores começaram a dublar, foi uma coisa boa. As pessoas começaram a olhar a dublagem com outros olhos. Eu acho que o status da gente subiu um pouquinho. Então, isso foi, acho que, extremamente positivo. Você tem exemplos muito legais de atores que dublaram muito bem. Né? Tem descobertas bem felizes de atores famosos que dublaram e que foram extremamente bem sucedidos. Outros não. No princípio, eu acho que só ator devia poder dublar. Eu acho que quando eles escolhem o ator para fazer o personagem, você já tem que ter um registro próximo ao Cid. Vovó, pega minha pata! Nem morta! É meu primeiro banho em décadas! Eu não quero nem ver. Na sua opinião, por que sim deve continuar dublando? Por que é importante dublar? Bom, é importante dublar por vários aspectos. Em primeiro lugar, por uma questão de acessibilidade. Nós vivemos num país em que ainda existe um imenso percentual de analfabetos. Uma pessoa dessa simplesmente ficaria proibida de assistir um programa de televisão, uma série. Ela vai poder assistir o jornal, vai poder assistir o programa de auditório, vai poder assistir a novela. Mas o cara também tem o direito de assistir uma longa-metragem, uma animação, uma série. A pessoa tem esse direito, só que ela simplesmente não pode porque ela não sabe ler. Pessoas com mais idade, elas têm mais dificuldade para ler, isso é fato. E
Você tem gente cega que assiste sim filme. Hoje em dia existe o recurso da audiodescrição também, para que o cego possa compreender melhor a ação que está se passando. Robbie, o cãozinho, acorda e, curioso, olha para o cubo diante dele. Até alguns anos atrás, grandes distribuidoras como Fox, como Universal, essas grandes empresas, elas simplesmente não tinham programação dublada nenhuma. Era tudo legendado. E por uma exigência do público aqui no Brasil, eles passaram a legendar. Hoje todos esses canais passam programação dublada, porque é uma exigência do mercado. As pessoas preferem assistir dublado. Eu recebi um convite para ir aos Estados Unidos, porque eles iam realizar um grande show né, comemorativo do grande sucesso financeiro que o Rei Leão alcançou no mundo. E eles consideraram que uma das melhores dublagens do Rei Leão foi em português aqui no Brasil. Eu fui para uma consulta médica, um rapaz devia ter o quê? 30 anos, mais ou menos, médico? Exame de toque? Não. E conversando, ele falou, eu falei, eu ainda trabalho, né? E tal. O que você faz? Eu falei, eu trabalho com dublagem. Aí ele parou. Isso o médico? O médico. Começou a me olhar e falou assim, mas o que você faz na dublagem? Eu falei, logo foi o Mestre Kami. Falei, Mestre Kami, Dragon Ball. Ele me olhou e começou a chorar. Jura? Que demais! Isso foi... Que legal, pra mim é Gileno. emocionante, porque ele levantou e falou, posso te abraçar? Eu falei, pode, né? Que legal. Ele me abraçou e chorou. E você, ali na hora? Ele falou, você marcou a minha infância. Todas essas vozes, com certeza você já ouviu. Eles criaram os bordões mais famosos do Brasil. Desde o Popeye E o seu Macacos Me Mordam. e o voodoo é pra Jacu do Pica-Pau. Se não fosse dublado, veja só como é que é. Não existiria. Melhor ter ido ver o filme do Pelé. Sim, pois é. Quando é dublado, com essas vozes, tudo que se vê é eternizado. Fica bem melhor, até poder crescer. A dublagem é uma ferramenta poderosa para democratizar a cultura e a informação. Já dizia Herbert Richards. A dublagem cresceu com as pessoas, portanto, também faz parte da nossa história. E se a nossa história ainda não acabou, a dublagem também não. Valorize sua história. Valorize a dublagem brasileira. Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais que o tempo permite.